No mês de maio é comemorado o Dia do Chefe, e então resolvemos fazer um episódio muito especial, com um bate-papo, mas com muito conteúdo. Resolvemos convidar o nosso amigo chefe e gestor do grupo Alife Nino, Gabriel Paiva. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Petra, Fabrício, aqui no Tempero Tributário. Quantos anos de experiência? Você pode falar aí pro pessoal? Fica à vontade. Estamos há 17 anos no meio do AIB, né? Vim da parte de cozinha, hoje eu sou gestor do grupo. Comecei como auxiliar de cozinha, formei no IESB aqui em Brasília, e aí fui galgando dentro da gastronomia, né? Virei cozinheiro, chefe de cozinha, e hoje estou como gestor do grupo. É isso aí, é um prazer recebê-lo no Tempero Tributário, e aproveitem aí que vamos trazer muito conteúdo nesse episódio de hoje. Tem gente que olha para um restaurante cheio e pensa, esse negócio está dando muito dinheiro, mas quem vive a gastronomia sabe, restaurante cheio não significa restaurante lucrativo. Então vamos falar sobre cozinha, gestão, pressão, equipe, margem, operação e os bastidores que o cliente nunca vê. Gabriel, quando o cliente senta à mesa, pede um prato que ele não imagina o que acontece ali por trás antes do prato chegar, né? Qual é, você acha que é a maior diferença entre cozinhar e gerir um bom restaurante na gastronomia? Então, Fabrício, hoje todo mundo olha, né? Imagina que o restaurante só funciona naquele expediente que o cliente chegou. Mal sabe que por trás a gente começa a trabalhar ali 4, 5 horas antes, né? Para estar tudo funcionando para ele naquele período de 3 horas ali, vamos pôr do meio-dia às 3. Ou então das 7 às 23 que a gente funciona. A gente começa a operação 7, 8 horas da manhã, com a produção, limpeza de casa, organização, toda a parte de contagem que a gente faz. E isso o cliente não vê, né? Toda a produção que tem que ser feita, que a gente entrega um prato hoje em 20 minutos. Né? Então a produção não é ali na hora, puxei ele na hora, montei e servi o prato. Eu tenho uma pré-produção inteira, tenho que limpar, organizar bar, equipe, dar alimentação para a equipe, né? Fazer um briefing antes de começar a funcionar, olhar todos os pontos, ver se está faltando alguma coisa, correção de casa. Tudo isso é antes da operação. A operação é como se fosse na hora do futebol. É o jogo, os 45 minutos ali do primeiro tempo, você tem um almoço. Só que tem todo o treinamento, tem tudo antes, todo aquele preparo para poder chegar no dia do jogo e fazer o gol. Que para acontecer as coisas bem precisa dessa preparação bem feita, senão na hora não acontece como tem que acontecer. Precisa, porque a gente tem que treinar a equipe, fortalecer a equipe, fazer com a equipe que ela entenda, né, a organização, os processos do dia a dia. Tudo o restaurante é uma empresa como outra qualquer, só que a gente está dando um ramo de limitação. Você tocou num assunto muito legal, isso está dentro, né, da rotina do restaurante, mas tem um ponto aqui que está muito evidente, eu quero trazer aqui para a gente falar sobre essa pauta da escala, né, da escala. Hoje está falando muito sobre a escala, a mudança aí da escala 6x1, da escala 5x2, e a gente sabe que aqui no ramo de alimentação a gente tem um mix dessas escalas, né? Então se você puder compartilhar um pouquinho da sua experiência com relação a essas escalas, o que isso traz de benefício para o restaurante, o que traz de benefício para o empregado, o que traz de benefício para o consumidor, porque está todo mundo sendo impactado caso essa mudança aconteça. Hoje a escala 5x2 que a gente está debatendo aí, ela não vai mudar muito na questão do funcionário, porque ele vai trabalhar mais horas em alguns dias. Ele vai continuar mantendo as 44 horas semanais. O que vai diminuir é um dia dele estar no trabalho. Só que tem um dia que, em vez de ele fazer 7 horas e 20, ele vai fazer 10 horas. Então você vai esticar e vai usar mais o funcionário aquele dia. Para o empregador, o que acontece? A gente vai ter que fazer um ajuste ali, ou reduzir um dia de funcionamento, ou então aumentar o nosso headcount ali da empresa. Por quê? Hoje, por exemplo, a gente funciona todos os dias, de segunda a segunda, né? Então a gente tem 2 equipes. Se eu reduzir um dia, ou eu vou tirar faturamento da empresa, né, que eu vou ter que fechar um dia para conseguir fazer a escala e dar folga, ou eu vou ter que aumentar a quantidade de colaboradores dentro da empresa. Com isso, vai diminuir minha margem, né? E aí a gente faz o repasse para o cliente, né? Então vai também aí no consumidor final. Porque vai aumentar imposto, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Então a gente tem acompanhado essas discussões, esses debates, e a gente, né, acaba vendo os dois lados. Tem empregadores que falam um pouco sobre a qualidade de vida do empregado, né, mas ao mesmo tempo você reduzindo a jornada dele, tem um impacto também financeiro no bolso do próprio empregado. E muitas vezes ele não quer reduzir essa jornada dele. Então, é muito legal você compartilhar, a gente trazer esse assunto de quem vive isso
né, no dia a dia? Então, por exemplo, né, a gente fala da equipe, a brigada de atendimento, né? A maior renda deles vem da comissão, né? Os 10%, 13% que o cliente paga e é passado pros colaboradores, né? Repassado para eles. Então, quanto mais eles vendem e tem a equipe mais enxuta, Sim. mais eles recebem. Então, quando eu começo a inflar a equipe e aumentar, a renda deles cai. Sim. Então, para eles é válido ficar um pouco mais ali. Tem muitos que fazem, chama de intermediário, né? Então trabalha no almoço, sai para descanso, volta, trabalha à noite, faz a venda, por quê? Porque ele leva uma renda maior para casa. Legal. E assim, hoje a gente fala que um bom garçom, um bom vendedor, ele consegue ganhar muito mais que um funcionário público hoje dentro do restaurante. Porque ele consegue tirar na venda. Ele é um vendedor. Então, assim, a gente tem aquele período ocioso à tarde, que é onde a cozinha está em produção, a cozinha ela não para, e o atendimento ele para. Então, se eu começar a inflar, aumentar meu quadro de funcionários, aumentar a quantidade de pessoas trabalhando dentro da operação, a divisão ela vai diminuir. E aí ele vai ficar desmotivado também, né? E aí começa a ter evasão de funcionário, turnover muito alto. Sim. Então hoje a gente faz com que ele não se canse, não passe das 8 horas de trabalho dentro da empresa, mas ele consegue ali fazer um descanso maior e conseguir aumentar a sua renda. Foi muito bom trazer esse assunto, porque é um assunto que está sendo muito discutido e está muito em alta. Mas agora vamos falar sobre bastidores e curiosidades da gastronomia. Gabriel, qual foi o maior perrengue de cozinha que virou aprendizado na gestão? Eu acho que o meu maior perrengue foi a gente achar que dá conta de fazer tudo. E não, né? Quer ficar aqui, fica, senão pode ir embora. E aí a gente acaba prejudicando todo o andamento. Então o que a gente tem que entender? Que virou, né, uma questão da gestão. A gestão de liderança de pessoas, que hoje é uma coisa muito importante dentro do time de A e B. Problemas você vai ter, mas é melhor você entender os problemas que você tem e começar a cuidar deles para ir melhorando do que todo dia você ter um problema novo. Então essa questão de ficar trocando de funcionário toda hora, trocando colaborador, tirando, movimentando a equipe, você desgasta tanto a equipe quanto você. Então, assim, uma vez eu tive um problema que eu falei para a equipe da cozinha, quem quisesse podia ir embora, que eu dava conta de tudo. Eu não dei conta de tudo. Então, assim, eu fiquei alguns dias até montar uma equipe nova, o restaurante funcionando. Então, assim, um desgaste muito grande, um estresse muito grande, além de tudo que a gente faz hoje, né? Então, e aí assim, você acaba ficando frustrado, porque você não consegue fazer tudo o que você tinha que fazer, né? E aí, muito estresse, então... E é entender também que a gente precisa delegar. Não deve ficar na nossa mão, a gente tem que ensinar e delegar e cobrar. Delegou, faz a cobrança. Ensinou, delega. Porque aí ela funciona. E você começa a fazer a gestão mesmo do restaurante. Legal. Hoje, esse segmento tem muita rotatividade. Então, a gente está aqui hoje, você como gestor de uma das maiores casas de excelência do país. Foi bom falar sobre isso, porque você falou sobre cobrar, mas como você faz a cobrança e ao mesmo tempo motivando para evitar a rotatividade, que é uma dor muito forte no segmento. E essa questão, né, de treinamentos, né, que você falou, você tem que delegar. Você tem que delegar, você tem que treinar. Então, assim, falando sobre essa questão, né, de você tem essa excelência, você tem esses processos bem definidos, porém você precisa de pessoas, você precisa ter uma cultura dentro da casa, porque muitos donos de restaurante acreditam que cozinhar bem é o suficiente para ter sucesso. Acha que apenas isso não, isso é um dom, não estou minimizando, mas não é apenas cozinhar. Você tem que entender, né, de pessoas, como você falou, de processo, de gestão. É isso. O fato de cozinhar bem, tem muita gente que cozinha bem. O que faz diferença de um bom restaurante e uma pessoa cozinhar é toda a gestão que você tem ali dentro. Então, quando você fala de equipe, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso dar o suporte, então a gente começa na contratação. Primeiro tem que fazer uma boa contratação. Né, conseguir ler aquela pessoa que está entrando, mostrar para ela qual realmente é o serviço que ela vai exercer, como é que o perfil dela condiz com o que ela vai fazer. Porque o que acontece muito pego você, coloco ali dentro, você está precisando de dinheiro e eu estou precisando de alguém para fazer um serviço. E aí, daqui a pouco ela vai estourar. Então, assim, ela vai acabar saindo da empresa, procurando outra coisa. Então a gente precisa muito bem fazer uma seleção primeiro. Quando você chega da casa, passou na seleção, o recrutamento,
A gente tem que fazer uma abordagem dentro da casa, explicar, mostrar, ter alguém ali que seja uma referência daquele setor que você tá colocando. Então, assim, eu vou para a cozinha, é um cozinheiro que eu estou contratando, então você vai ficar uma semana ali com o chefe de cozinha, mas antes você vai passar em cada setor ali para entender o processo da casa, a cultura, né? A cultura, para ver se é válido para você também que está entrando, né? E isso a gente consegue diminuir no turnover da casa. Mas se não fosse só colocar, você vai gerar estresse, turnover alto, e você não consegue montar a equipe. E equipe que não está treinada, ela não performa. E hoje nós sabemos que tem a questão da experiência. Tem a questão da experiência que hoje as pessoas elas procuram um restaurante, vai ali no Google, vai no TripAdvisor, antigamente utilizava muito, mas hoje é muito mais o Google Maps, né? Então você vai avaliar as experiências das outras pessoas, porque você quer uma experiência realmente. E isso passa muito por pessoas, por processo, de você ter desde a entrada da pessoa no seu restaurante, no momento de você pagar a conta, um mimo que você possa... Vez, é uma coisa que o cliente não enxerga que é um treinamento, mas tudo isso tem que ser treinado, né? Tem. Senão não acontece como tem que acontecer. E a análise, né, por exemplo, não adianta eu pegar uma pessoa que é extremamente tímida e eu colocar como uma hostess. Como é que eu vou chegar com um sorriso no rosto, te atender bem, se é uma pessoa que não consegue falar direito? Eu tenho um lugar para essa pessoa também, mas eu não posso colocá-la no lugar errado. Eu, como uma liderança, eu tenho que entender como cada um tem que... em cada local que eu vou colocar ele. Ou seja, então fazer a contratação bem feita, né? Isso. E às vezes você não tem o gestor, enfim, ele pode não ter o perfil de identificar isso. Às vezes tem que contratar uma empresa, né? Você precisa, às vezes, desse suporte. Porque, inclusive, eu já vi sobre isso, que às vezes você contrata pessoas que têm o seu perfil. Eu já vi isso até em outros segmentos. Então, você tem que ter esse cuidado. Quem está contratando tem que se encaixar a pessoa no perfil que está precisando da vaga, não no perfil que, às vezes, vai bater com ela mesma, alguma coisa assim, né? Tem que ter um processo para contratação. Sim, tudo dentro da empresa tem que ter um processo. O restaurante é uma empresa como outra qualquer. Tem desde a contratação até a finalização da entrega do produto, tudo tem processo. Com toda essa complexidade que nós já falamos aqui, temos ainda mais um temperozinho em cima desse bolo, né? É sobre a questão da tributação. Você acha, Gabriel, que o dono de restaurante, o gestor, ele precisa entender de imposto, ou ele tem que deixar tudo na mão do contador dele? Não, ainda mais com essa nova reforma, o operador, o gestor, o dono de restaurante, ele tem que estudar, ele tem que estar ciente dos encargos que estão ali dentro. Porque senão ele não vai conseguir operar. Porque ele vai achar que está furando num CMV da vida, e não é o CMV que está dando fuga ali do dinheiro dele. Está saindo recurso. É do imposto, é do NCM mal feito. Então isso, o dono de restaurante, ele tem que ir atrás e descobrir tudo sobre imposto, carga tributária. Porque o contador ele só vai gerar a guia, mas ele não é especialista no negócio da gastronomia. Então quem tem que entender a fundo isso realmente é o gestor do restaurante. Ele tem que entender, ainda mais com a reforma, ele tem que, se vão mudar várias coisas, ele tem que estar por dentro do que vai acontecer, porque são várias mudanças. A reforma tributária com essa questão, a mudança dos mix de produtos, então o dono do restaurante ele vai ter que entender como que ele vai precificar a partir de agora, né, de janeiro de 2027. Então, o contador ele vai sim ajudar, mas você entende que o gestor precisa ter esse conhecimento. Para ele estar na frente ali, porque hoje o mercado ele é muito agressivo, né? E não é, como a gente falou inicialmente, só cozinhar hoje, né? Hoje, um restaurante, o coração é a cozinha, mas o que traz o retorno financeiro é a gestão. E para eu ser um bom gestor, um bom dono de restaurante, me trazer o fruto, que é o lucro de qualquer empresa, eu tenho que estar por dentro de tudo. Excelente. E fazendo um gancho, você atua nessa parte de consultoria, de estruturação de negócios, né? A gente faz isso há alguns anos já, né? Tanto para montar uma empresa, que aí já começa mais estruturada, fazendo a parte de CMV, ficha técnica, né? Ensinar o cliente a ler uma DRE, né? Para ele entender como é que é uma DRE, como é que funciona, quais são meus custos fixos, meus custos variáveis, né? Treinamento de equipe. Toda essa gestão a gente dá também. Muito enriquecedor esse nosso bate-papo. Acho que já estamos encaminhando aqui para o final. É uma pena. Uma pena, foi muito legal. Gente, muito obrigado, Petra. Muito obrigado, Fabrício, pela essa oportunidade, né, de falar um pouquinho do trabalho, explicar um pouquinho sobre gestão, negócio, que é uma coisa que a gente não fala muito
Hoje em dia, né, a gente fala muito pontual, um CMV, uma ficha técnica, mas não explana esse macro que é o restaurante, né? Legal. Muito obrigado. Exatamente. Foi muito agregador pra gente. Com certeza, pra gente também, pro nosso canal. Gente, acompanhem que ainda tem muita novidade, não é o primeiro não, viu? Ainda virão muitos. Então, você que acompanhou até agora, chegou até esse momento, curta, compartilhe, acione aí o sininho aí e nos acompanhe no Tempero Tributário. Vamos nessa. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Tchau, gente. Obrigado.